Olá, amigos! No tema de hoje, vamos falar sobre o sentido espiritual do erro. Introdução. No conjunto de experiências que moldam a consciência ao longo da vida, poucas são tão universais e formadoras quanto o erro. Não por acaso, a sabedoria popular lembra que errar é humano. Dos pequenos deslizes do dia a dia às grandes falhas capazes de mudar o rumo de uma vida inteira, os seres humanos avançam entre tentativas, quedas, revisões dolorosas e recomeços. Todos participam de um aprendizado sustentado por esse mecanismo contínuo de erros e acertos. Para o racionalismo cristão, o erro não é um simples fracasso, mas uma oportunidade para o aprofundamento interno e para a reorganização da mente. O sofrimento que vem dele, sobretudo quando nasce do mau uso do livre-arbítrio, pode se converter em uma verdadeira escola, desde que haja disposição para encarar as próprias limitações com honestidade, sem desculpas. Esse movimento exige coragem, pois muitos ainda preferem culpar o acaso ou os outros por seus fracassos, tentando manter uma imagem perfeita de si mesmos. Quando a consciência compreende a realidade espiritual, as justificativas caem e o amadurecimento começa. O erro perde o peso de derrota e assume uma função educativa. O que parecia desordem revela-se chance de reconstrução. O que parecia queda transforma-se em impulso para subir. Assim, as falhas deixam de ser fatos isolados e passam a fazer parte do aperfeiçoamento pessoal. O erro como manifestação humana. O ser humano está em permanente construção. Por isso, a vida se define pela possibilidade contínua de melhoria. A imperfeição não é um fato raro, mas componente essencial da evolução. Nesse cenário, os tropeços revelam falhas internas que ainda precisam ser trabalhadas, e o espírito, que já possui atributos inatos, dispõe dos recursos necessários para esse amadurecimento. Essa compreensão, porém, não elimina o desafio de enfrentar os próprios limites. Diante deles, dois caminhos se apresentam: fechar-se no orgulho, transferindo a culpa para os outros, ou transformar a dor do erro em chance de crescimento. A escolha entre uma postura e outra determina o ritmo e a profundidade do desenvolvimento. O verdadeiro progresso nasce da capacidade de reconhecer as falhas com clareza, humildade e real desejo de mudança. Esse processo fica claro em um exemplo simples. Uma pessoa que rompe seguidamente suas amizades por impulsividade e irritação pode passar anos culpando os outros por seus fracassos afetivos. Enquanto agir assim, o sofrimento vai se acumular sem trazer aprendizado. Mas, quando ela finalmente cria coragem para perceber sua dificuldade em ouvir, ceder e compreender, o mesmo incômodo de antes vira ferramenta de autoconhecimento. A dor deixa de ser um obstáculo e passa a impulsionar o crescimento espiritual. A autoanálise como exercício de coragem. Poucas atitudes exigem tanta coragem quanto olhar para si mesmo sem máscaras ou defesas. Esse gesto é raro porque muitos preferem justificar suas falhas, culpando os outros ou o azar por seus problemas. Mas, enquanto a mente estiver voltada apenas para o exterior, a paz duradoura não se estabelece, pois nenhum equilíbrio real nasce da fuga de si mesmo. É nesse ponto que a autoanálise sincera faz a diferença. Ao quebrar o ciclo da vitimização, ela abre uma nova etapa na vida interior. Reconhecer os próprios erros não diminui a dignidade humana, ao contrário, fortalece-a, pois expressa maturidade e desejo real de evoluir. Somente mentes lúcidas conseguem admitir suas contradições sem perder a esperança de melhorar. A lógica desse processo é direta.
Quem não reconhece seus erros não corrige suas tendências. Quem não corrige suas tendências repete as mesmas falhas. Quem repete as mesmas falhas transforma hábitos negativos em traços marcantes do caráter. E quem alimenta essas desordens afasta-se passo a passo da clareza e da verdadeira paz espiritual. Os reveses e sua dimensão formadora. Grande parte da humanidade quer o progresso interior, mas evita examinar impulsos errados, atitudes que sabotam a si mesma ou padrões mentais que atrapalham a lucidez. Essa resistência em confrontar o próprio mundo íntimo limita a maturidade e mantém a vida apoiada em bases frágeis. Contudo, são justamente as situações que quebram as expectativas, como perdas, frustrações e conflitos, que mostram o real estágio do desenvolvimento espiritual. Em tempos calmos, muitas limitações ficam escondidas. Diante das dificuldades, elas aparecem. Quando vêm à tona, surge a oportunidade de fortalecer qualidades essenciais, como o discernimento, a estabilidade emocional, a humildade e a superação. Essas experiências só viram crescimento quando a mente aceita o esclarecimento espiritual e orienta seus pensamentos com mais clareza. Para o racionalismo cristão, os reveses não são castigos, mas lições. Eles mostram onde a consciência ainda se apoia em ilusões, onde a vontade está sem rumo e onde o afeto se mistura a cobranças irreais. Quando examinadas com calma, essas dificuldades ajustam prioridades, desfazem apegos inúteis e ampliam a visão sobre o que realmente sustenta a vida. Nesse movimento, a qualidade do pensamento é decisiva. Estados mentais pessimistas aumentam o sofrimento e escondem a lucidez. Em contraste, uma mente disciplinada, capaz de selecionar o que pensa, interromper reações automáticas e cultivar ideias construtivas, cria condições para passar pelas barreiras com equilíbrio. Esse cuidado diário é uma verdadeira higiene mental. O pensamento positivo, entendido como o direcionamento correto da energia psíquica, não nega a dor. Oferece meios para usá-la de modo proveitoso. Com o tempo, fica claro que muitos sofrimentos não vieram para destruir, mas para esclarecer. Períodos de perdas, silêncio ou decepção revelam a fragilidade de desejos antes considerados indispensáveis. Ao perceber isso, a pessoa abandona o que é superficial e se aproxima do essencial, aprendendo a se apoiar em valores mais sólidos e menos dependentes do que acontece lá fora. A superação do orgulho e a libertação interior. O orgulho é um dos principais motivos para a estagnação da consciência. Ao transformar críticas em ameaças e fracassos em ofensas, ele impede a revisão de atitudes e trava o aprendizado para proteger uma autoimagem perfeita e ilusória. Enquanto o orgulho manda, o amadurecimento espiritual fica parado. A humildade, por outro lado, não significa se diminuir, mas ter coragem. Consiste em reconhecer que a consciência ainda está em formação e que crescer exige rever posturas, admitir equívocos e abandonar velhas ideias sobre si mesmo. Essa atitude abre a mente para o aprendizado e favorece uma visão mais compreensiva das próprias falhas e das limitações alheias. Quando essa disposição se firma, a relação consigo mesmo fica mais honesta e leve. A necessidade de parecer infalível perde a força e a evolução passa a acontecer de modo mais sereno e constante. Superar o orgulho não apenas liberta, mas cria as condições para um progresso interior verdadeiro. Aprender com os erros,
A inteligência espiritual, quando guiada pela sinceridade e pela fidelidade à própria consciência, vai muito além de acumular informações ou habilidades técnicas. Ela se manifesta na capacidade de transformar experiências em compreensão e sofrimento em discernimento. Diante das mesmas dificuldades, algumas pessoas não mudam nada, enquanto outras extraem delas elementos para se renovar. O que diferencia esses caminhos não é a quantidade de desafios enfrentados, mas a atitude mental diante deles. Há quem se torne rígido, amargo após os reveses. Há quem se torne mais lúcido, equilibrado e sensível. A evolução não depende de uma vida sem erros, mas da forma como eles são interpretados, processados e integrados ao autoconhecimento. Nessa perspectiva, os erros tornam-se produtivos quando geram refinamento moral, ampliação da visão e maior sensibilidade para perceber os movimentos da alma. Aprender com os próprios deslizes deixa de ser um simples ajuste de comportamento e vira um exercício de elevação, no qual a pessoa se torna mais responsável, clara e apta a guiar os seus próprios passos. Conclusão: as limitações humanas não são barreiras para o crescimento. Elas fazem parte do próprio caminho evolutivo. Uma vida feita apenas de sucessos contínuos seria superficial. É nas revisões internas, nas quebras de expectativa e nos recomeços que a experiência ganha profundidade e a consciência se expande. Ao longo da história, muitos erros que moldam o pensamento atual nasceram da recusa em aprender com as próprias falhas. A insistência em manter aparências convenientes, fingindo que não existem erros e acertos, impediu muitas gerações de reconhecer o valor educativo das contradições humanas. A experiência mostra que certas dores trazem clareza. Não se trata de valorizar o sofrimento, mas de reconhecer que, quando olhado com sinceridade, ele revela fraquezas ocultas, corrige rumos errados e devolve à mente a chance de se reorganizar. Há vivências que apenas machucam, outras silenciosamente reordenam a vida e aumentam a maturidade. A diferença está na atitude com que são recebidas. Nenhum ser humano está livre de contradições, mas ninguém está condenado a ser prisioneiro dos próprios erros. Quando compreendidos e integrados, os fracassos deixam de ser marcas de derrota e tornam-se etapas do crescimento. A evolução espiritual não acontece apesar das imperfeições, mas por meio delas, quando a consciência se dispõe a transformá-las em ferramentas de lucidez, serenidade e transcendência, como nos ensina o racionalismo cristão. Muito obrigado.